Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão felizes por estarem na presença de Deus? Queridos, que bênção, que prazer, que privilégio poder uma vez mais retornar a esta casa, servir ao Senhor em mais uma oportunidade, ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito, não somente na minha, mas na vida de todos nós que estamos aqui. Louvar a Deus pela vida do nosso querido pastor Carlinhos, que Deus continue abençoando a vida do Senhor de uma forma poderosa. Eu sou grato pelo carinho, pelo respeito que o Senhor tem pela vida desse jovem, e eu digo para o Senhor que a recíproca é verdadeira. Estar nesta casa literalmente é estar entre amigos. Louvar a Deus pela vida do nosso querido irmão Javan, que é um amigo que Deus me apresentou. Eu costumo dizer que a vida sempre vai te apresentar pessoas, mas Deus sempre vai te apresentar amigos. Então, gratidão a Deus pela vida do nosso querido irmão Javan, da sua querida esposa, irmã Maírla, que Deus continue abençoando sua vida. Nosso querido amigo Marcelo. Pastor Carlinhos, quando eu crescer, eu quero ser, no mínimo, estiloso, igual ao Marcelo. Eu ainda sou um jovem, tenho 17, o Marcelo tem 20. Pastor Carlinhos tem 21, vai fazer 22. Mas quem sabe a gente chega nesse nível. Gratidão a todos, a organização do Rede 2412, que Deus continue abençoando vocês de uma forma 412, poderosa. Pastor Carlinhos já apresentou a mulher mais bonita que veio ao culto hoje. Ela veio no meu carro, viu, gente? São 14 anos de casados e só Deus que faz esse tipo de milagre. Ela pediu um esposo igualzinho a mim, Deus entregou. Então, que Deus continue abençoando a vida dela. Ela já ficou de pé. Quando eu mando ela ficar de pé, pastor Carlinhos, eu digo, só as irmãs precisam olhar. Os irmãos não precisam ter esse trabalho. Os irmãos olham para cá, as irmãs olham para lá. Mateus também, um amigo, que Deus continue abençoando sua vida. Quantos querem ouvir a voz de Deus nesta noite, digam amém. Queridos, Evangelho de Cristo, escrito por Marcos, o capítulo é de número 14, o versículo é de número 32. Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 32. Da maneira que os irmãos são ensinados, se nosso querido pastor ensina a fazer a leitura sentada, permaneça da maneira que estão. Mas se nosso querido pastor Carlinhos ensina a fazer a leitura em pé, que os irmãos possam obedecer aquilo que são ensinados nesta casa. Marcos capítulo de número 14, versículo de número 32. Está escrito assim: então caminharam para um lugar chamado Getsemane, e tendo chegado, solicitou aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Levou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande temor e profunda angústia, e compartilhou com eles: minha alma está extremamente triste até a morte. Ficai, pois, aqui e vigiai. Caminhou um pouco mais adiante e, prostrando-se, orava para que, se possível, aquela hora fosse afastada dele, e rogava: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim esse cálice. Todavia não seja o que eu desejo,
mas assim como tu queres. Ao voltar aos seus discípulos, o surpreendeu dormindo. Simão chamou ele a Pedro. Estás dormindo? Não conseguiste vigiar nem por uma hora? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Pois de um lado o espírito está pronto, mas por outro a carne é fraca. Uma vez mais ele se afastou e orou, e repetindo as mesmas expressões. Ao regressar novamente os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, mas não sabiam como justificar-se. Voltando sua terceira vez, lhes admoestou: ainda dormis e descansais? Basta. Eis que a hora é chegada, o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, pois, e vamos. Eis que chegou aquele que me está traindo. Quem pode glorificar a Jesus por esta palavra? Tome seu assento. Se você me ouve, diga glória a Deus. Queridos, é bem verdade que o texto que acabamos de fazer menção, de fato, trata-se de um dos piores momentos no ministério de Cristo durante os seus 3 anos e meio de ministério terreno aqui na face da terra. O texto que lemos não é outra coisa senão o prelúdio de todo o seu calvário, de toda a sua via cruz, de todo o seu sofrimento. O texto que lemos é o prelúdio que antecede a sua prisão, a sua crucificação e de igual forma a sua morte. É óbvio e é evidente que Jesus veio à terra para cumprir e para estabelecer uma missão, cumprir um propósito. Eu jamais discordaria de algum dos jovens que estão aqui nesta noite, se você afirmasse para mim que Jesus veio à terra para curar os enfermos, para limpar os leprosos, para devolver vista aos cegos, movimento aos coxos, paralíticos e aos ressecados. Eu concordo com tudo isso. Eu jamais teria ousadia de discordar de alguém se alguém me afirmasse que Jesus veio à terra ou se manifestou para desfazer as obras do maligno. Eu também concordo com tudo isso. Porém, a principal missão de Cristo estabelecida na terra era nos reconciliar, era nos dar de volta um acesso, era construir uma ponte para que um abismo de separação, uma vez construído ou erguido lá dentro do jardim do Éden, quando o homem peca, o pecado entra na humanidade. E se tem uma coisa que causa separação e distanciamento entre o homem e Deus, o nome disso é pecado. Uma vez que o homem peca, ele se vê distante ou destituído da presença de Deus. E somente através do sacrifício vicário de Cristo, vertendo o seu sangue na cruz do Calvário, é que nós poderíamos tornar a ter paz com Deus. Nós estávamos fadados ao inferno, à morte eterna, se não fosse o sacrifício substantivo de Cristo, nos substituindo no Gólgota, no madeiro, na cruz do Calvário, no Monte Caveira, nem aqui nós estaríamos. Porque havia uma dívida, e esta dívida, este débito precisava ser quitado. E o débito que nós tínhamos não era com o inimigo de nossas almas.
O débito que nós adquirimos através do pecado original entrando na humanidade era com Deus. E como eu amo quando eu leio os escritos de Paulo aos irmãos que estavam em Colossos, quando Paulo diz: havia uma cédula que nos era contrária em suas ordenanças, mas Cristo rasgou a cédula e cravou a mesma na cruz do Calvário. Quem é grato porque o débito está pago, a conta está quitada. Só quem foi alcançado pelo sacrifício de Cristo naquela cruz, como gratidão, diga alguma coisa e adore a Jesus, se você veio para adorar a Ele aqui neste lugar. Escute. Porém, pastor Carlinhos, se nós percebêssemos o sacrifício de Cristo na cruz, por que não dizer o triunfo, a vitória de Cristo na cruz, no Gólgota? É uma vitória pública, sim ou não? Sim. A vitória de Cristo na cruz do Calvário é uma vitória diante de todos. Porém, antes dele vencer diante dos olhos de todos, na cruz ele vai sangrar em público. Só que antes dele sangrar diante de todos, no Getsemane, na prensa do azeite, no esmagar das azeitonas, acontece algo aonde ninguém via, contemplava, o ajudava. Enquanto na cruz a palavra dele era: Javã, está pago, tetelestai, está consumado. No Getsemane as palavras eram: a minha alma está extremamente triste e angustiada até a morte. Lá na cruz era: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. No Getsemane era: Abba, Pai, se possível, passe de mim este cálice. E aqui a gente tem uma problemática. E qual é a problemática? Porque tem gente que só consegue ver as suas vitórias públicas, mas não tem ideia de quantas vezes antes de sangrar em público, você já sangrou no oculto. Você já sangrou onde ninguém te via, não tinha sequer uma mão para poder te levantar. Talvez eu estou pregando para alguém que as pessoas conseguem até ver os seus sangramentos públicos. Agora, eles não têm ideia de quantas vezes você já sangrou tanto. E quando você olhou, não tinha ninguém por perto, um amigo, um irmão, um auxílio. Pode chorar, porque o que você tem que olhar para alguém que só consegue ver os teus êxitos públicos, você tem que olhar para essa pessoa e dizer: não questione os meus resultados, se você não conhece as minhas renúncias. Não questione os meus resultados e as minhas conquistas em público diante de todos. Se você não tem ideia do que eu precisei abrir mão, abdicar no oculto, no íntimo, aonde ninguém me via. Talvez eu vim pregar para jovens aqui que tudo que você precisava era entender isso aqui. Você jamais vai conseguir vencer as suas guerras públicas se você antes não souber lidar com as suas guerras internas, ocultas, aonde ninguém te vê. Você acredita em profecia com base na palavra de Deus?
Por favor e com respeito, levante uma de suas mãos. Porque eu saí de casa nesta noite para liberar uma palavra para uma juventude. Que este congresso, esta festividade, Deus vai te dar estrutura e maturidade para você lidar com as tuas batalhas internas, com esses conflitos aí dentro que você não está conseguindo resolver, com esses conflitos internos que parece que tem tirado a tua paz. Só que esta noite o Espírito Santo usa esse jovem pregador para dizer para alguém: antes de você vencer as suas guerras públicas, eu estou te dando estrutura e maturidade para você vencer batalhas aí dentro, conflitos aí dentro, guerras aí dentro. Quem crê que esta noite é um trabalhar do Espírito Santo, e não é de fora para dentro, é de dentro para fora? Quem consegue sentir a mão do amigo Espírito Santo já trabalhando pelo lado de dentro? De jovens aqui nesse lugar, diga alguma coisa para adorar Jesus. Você saiu de casa disposto a adorar? Quem crê que esta noite alguma coisa vai começar a acontecer? E não vai começar pelo lado de fora, vai começar pelo lado de dentro. Quem crê que esta noite um amigo Espírito Santo tem liberdade para movimentar algumas coisas por dentro de cada jovem aqui neste ambiente, reaja de alguma maneira para adorar a Jesus. Quem está entendendo o que Deus está tratando de nós? Então a gente tem que ter estrutura e maturidade para entender isso. Eu nunca conseguirei vencer guerras externas se primeiro não souber lidar com minhas guerras ou batalhas interiores. Você consegue ver a disparidade disso? No Gólgota, diante de todos, no Getsemane, só ele e Deus. Para nós entendermos o contexto de tudo isso que está diante dos nossos olhos, antes de Jesus se deslocar para o jardim do Getsemane, ou Monte das Oliveiras, Jesus vai fazer a sua última ceia com os seus discípulos. Naquela ceia ele vai pegar o bocado molhado de pão e vai entregar a Judas, como sinal de que Judas era aquele que iria o trair. Sim ou não? Sim. Judas vai comer o bocado molhado de pão, Satanás entra nele, ele por conta própria sai de dentro do cenáculo onde estava sendo realizado aquela reunião de comunhão. Aí algo mexe comigo. Se você puder e quiser abrir a sua Bíblia em Lucas 22, versículo de número 39. Lucas, de forma muito precisa e cirúrgica, quando ele se detém a narrar o episódio do jardim do Getsemane, Lucas diz assim, irmã Marcela: e como de costume, partiu para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o acompanham. Eu amo a Bíblia por conta dela ser tão simples e ao mesmo tempo tão profunda. E retirando-se, seguiu como de costume. Costume é algo que está intrinsecamente ligado com a minha rotina, como de costume. Eu tenho costume de orar pela manhã, eu tenho costume de ter um devocional pela manhã, eu tenho costume de orar no período da tarde. Isso é um costume, sim ou não? Sim. Então é algo que está intrinsecamente ligado ao meu cotidiano, ou à minha rotina. Entenda isso. Jesus já tinha ciência
que dentre os que ele escolheu, tinha um que estava disposto a lhe entregar. Amém? Agora, mesmo sabendo disso, Jesus altera a sua rotina por causa da presença de um traidor. E por que você está querendo alterar a tua rotina? Por causa da presença de alguém que está disposto a te trair. Por que você quer mudar a sua rotina, o seu cotidiano com Deus? Por causa de alguém do grupo que está disposto a te entregar. Quem sabe para que foi chamado, não altera a sua rotina por conta de alguém que está disposto a te trair no meio desse grupo que você está inserido. Pelo amor de Deus, vamos parar de desculpas. Não conta comigo para o evangelismo, porque tem um no grupo que está disposto a me entregar. Então quer dizer que a presença dele tem a capacidade de alterar teu relacionamento com Deus? Quer dizer que a presença dele tem a capacidade de alterar a sua rotina de comunhão com o Pai? Pare de dar desculpas. Se alguém precisa alterar a sua rotina e o seu cotidiano, esse alguém não é você. Quem orava vai continuar orando. Quem cantava vai continuar cantando. Quem pregava vai continuar pregando. Quem servia vai continuar servindo. Quem adorava vai continuar adorando. Quem trouxe mão com respeito, levante a mão. Você não vai alterar o propósito que Deus estabeleceu para cumprir através de você. Porque presbítero Erimaldo, porque o mau caráter de quem te entrega não pode mudar a essência de Deus que tem dentro de você. Deixa eu ver, cadê a juventude que não vai alterar a sua rotina, que não vai alterar o seu cotidiano por causa da presença de alguns que não estão no mesmo propósito? Por gentileza, faça alguma coisa. Faça alguma coisa para Jesus se você veio para adorar. Cadê a juventude que não vai mudar a sua rota? Cadê a juventude que não vai alterar o seu percurso? Quem foi chamado para andar na direção da cruz não muda o seu itinerário por conta de alguns. Deixa eu ver, cadê a juventude que ainda caminha aqui em direção ao Calvário, em direção à cruz, em direção ao propósito? Abre essa boca para adorar Jesus. Mostra para o inimigo que você não vai alterar o teu relacionamento com Deus. Cadê os jovens que estão debaixo de um propósito? É por isso que tem gente que não entende, jovens que têm um propósito estabelecido por Deus para ser cumprido. Tem alguém que talvez olha para você e diz: você vai mesmo para o congresso? Devolve a farda. Ou você não está sabendo que tem alguém no grupo que está te caluniando, te difamando, te traindo? Aí você diz: estou sabendo, mas eu não vou alterar a minha rota por causa da presença dele. Eu tenho uma direção, e a minha direção é ir para a cruz. É a cruz que me convida. É por isso que talvez agora nos preparativos do congresso alguém disse: pega esta blusa, vende, compra para dar de uma festa do mundo. E você disse: não, o meu propósito é a cruz, e da cruz ninguém vai me tirar. Cadê a juventude que ainda anda caminhando para o Calvário? Levante a mão com todo respeito e receba esta palavra. É por isso que alguém talvez fez convite: vamos para uma festa, vamos para o Aviões Fantasy, vamos para uma festa do mundo. E você disse: não tem como, eu já estou crucificado com Cristo, e a vida que eu hoje vivo é para glorificar o nome dele. Cadê os que estão crucificados aqui? Ei, ante Ramus e Remiácia.
Eu não sei você, mas eu já estou sentindo uma presença de Deus. Quem pode adorar aquele que é o terceiro dia ressuscitei, amante. Adora Jesus. Ele vai, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E quando ele chega no Monte das Oliveiras, ele chega naquele ambiente com quantos discípulos? Escola bíblica, 3. Com quantos? Vou dar mais uma chance. Com quantos? Com 11. Ele escolheu 12 no início do ministério. Um traiu. Restaram 11. Ele chega com 11. Nesse espaço geográfico denominado Monte das Oliveiras ou Jardim do Getsemane, a prensa do azeite. Quando ele olha para os 11 na sua totalidade, ele vai dizer para 8: vocês vão ficar aqui. Em contrapartida, ele olha para 3, que eram Pedro, Tiago e João. E esses 3 aí um pouco. Somente 3, que eram os 3 que ele convida para ir um pouco mais adiante. Tem que ter estrutura e maturidade para entender que tem lugares que nem todo mundo terá acesso. Tem lugares que só terá acesso quem tem. E é por isso, irmã Vitória, que alguém pergunta: por que ela entra e eu não entro? Por que ela vai e eu não vou? Olha o que está escrito: e levou consigo Pedro, Tiago e João. Então tem lugares que não é você que vai, tem lugares que é Ele que te leva. Eu vou repetir isso aqui. Aí alguém pergunta: quem foi o peixe que colocou você dentro dessa empresa aí? Qual foi a indicação para você entrar aí? Aí você diz: indicação? Não precisei. Porque tem lugares que vai te dar acesso a um nível de intimidade que você nutre com o teu Senhor. Eu vou repetir. Ainda tem jovem que tem intimidade com Deus aqui? Pela primeira vez e com respeito, pegue na mão de um jovem bonito que está do seu lado. Diga para ele: está preparado? Porque tem lugares que está apenas esperando você botar a planta dos seus pés. E quem vai te colocar dentro desse ambiente não é a tua retórica, não é o teu diploma, não é mérito teu, é o nível de relacionamento que você tem com Jesus. Cadê os jovens que têm intimidade aqui? Uribicante, Revarassuriandareia. Levante a mão com toda a autoridade aqui. Eu estou pregando para futuros juízes, doutores, advogados, pastores. E alguém vai dizer: como é que você chegou aí? Foi Ele que pegou nas minhas mãos e me colocou aí. Quem crê que tem acesso sendo liberado, para quem tem intimidade, abre essa boca para adorar Jesus. Oh, como eu sinto, amigo Espírito Santo. Eu
Eu vou dar 10 segundos para quem é de intimidade fazer alguma coisa. Já tem jovem adorando aí. Me dá um sinal que você ainda tem intimidade com Ele. Espírito Santo, meu amigo, eu te peço, comece a fazer alguma coisa no meio desta juventude. Isso. Eu ainda acredito que Jesus batiza com o Espírito Santo no meio de um culto. Eu ainda acredito que Ele renova no meio de um culto. Quem crê que esta noite está propícia para Ele derramar do seu Espírito aqui, abra a boca para adorar Jesus. Quem tem intimidade é diferente. E levou consigo Pedro, Tiago e João. Javan, esses 3 rapazes eram conhecidos por nós, ou conhecido por quase todos, como os 3 melhores amigos de quem? De Jesus. Dentre os 12, esses 3 desfrutavam de um nível de intimidade que os demais não desfrutam. Eram os melhores amigos, os mais íntimos, os mais próximos. Vamos ver isso comprovado na palavra. Quando Jesus vai na casa de Jairo, príncipe de uma sinagoga em Cafarnaum, Jesus manda todo mundo sair da casa, sim ou não? E quem é que Jesus coloca para dentro? Pedro, Tiago e... Naquele dia, eles conheceram um Cristo que ressuscitava mortos. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Você lembra daquele culto? Lá no Monte da Transfiguração? Quem é que estava com Jesus naquele culto? Pedro. O culto era tão bom que o Pedrão disse: bora descer daqui não. Vamos ficar aqui em cima. Faça uma tenda, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. Bora descer daqui não, aqui está tão bom. Você já foi para um culto como esse? Naquele dia, eles viram a glória de Deus. Aí Jesus disse: ser meu amigo, quando eu faço milagre, todo mundo é. Ser meu amigo, quando o culto é uma bênção, todo mundo é. Aí ele decidiu: eu vou convidar eles 3 para irem comigo para o Getsemane. A prensa do azeite, o esmagar das azeitonas. O pior momento, certamente, do ministério de Cristo está diante dos nossos olhos. Um momento onde ele sentiu pavor, medo, angústia, onde a sua alma se entristeceu ao ponto de ele dizer: eu estou triste até a morte. Ele não entra nesse nível de sofrimento, de provação com todos. Ele selecionou os 3. Aí isso aqui dói, porque a minha tradução diz assim, ó: e compartilhou com eles. A minha alma está triste e angustiada até a... Ele compartilhou isso com os 12. Ele está compartilhando com quem? Pedro, Tiago e... Então você tem que aprender a estabelecer limite em certos relacionamentos. Nem todo mundo vai ter estrutura para te ouvir nos piores momentos da tua caminhada com Deus. O problema é que você acha que todo mundo tem estrutura para te ouvir nos piores momentos da tua vida. O problema é que você insere demais pessoas que deveriam estar do lado de fora do ambiente da sua maior provação. Vou te provar com Bíblia. Lembra de quando Deus prova o Abrão? O Deus disse: vai sacrificar o teu único filho Isaque. Quando o Abrão acorda de madrugada em direção a uma das montanhas em Moriá, o Abrão sai de casa com os servos, o menino e os camelos. Mas quando chega na beira do monte, o Abrão olha para os servos e diz:
Até aqui vocês vêm. Daqui para frente é só eu e o menino. Então ele estabeleceu limites no ambiente da sua provação. E por que você está colocando para dentro quem era para você deixar do lado de fora do ambiente da tua maior provação que você está vivendo? Aprenda a pré-estabelecer limites. Ele não conta para todos, ele conta para os 3. Então para com esse negócio de amanhecer o dia e começando já emoji, estou feliz, precisa todo mundo saber? Estou depressivo, emoji, precisa todo mundo saber? Você quer muito sério, tem gente que nunca entrou na tua casa, mas conhece toda a tua rotina. É porque você está dando acesso a alguém que era para estar do lado de... Pare de colocar tanta gente nesse perímetro do teu sofrimento, da tua provação, da tua angústia, do teu Getsemane pessoal. Agora olha o que mexe comigo, pastor Carlinhos. Na casa de Jairo eles viram um Cristo que ressuscita mortos. No Monte da Transfiguração viram a glória de Deus. Só que Jesus agora está pedindo aos amigos, isso aqui dói. Minha alma está triste, angustiada até a morte. Fiquem aqui comigo. Quem é que está dizendo isso aqui? É Jesus, é Deus, é o Verbo encarnado, olhando para réis mortais e dizendo: orem por mim, velem por mim por pelo menos uma hora. O que foi que os amigos fizeram? Dormiram. Lucas 5. Quem foi que passou uma madrugada toda acordado, tentando pescar peixe e não pescou nada? Quem foi? Pedro, Tiago e João. Eram sócios na pesca. Peraí. Pescar peixe naquela madrugada era do interesse de quem? Deles. Então quando o interesse é seu, você passa a noite acordado. Agora quando um amigo liga dizendo: está doendo, a mão já está cheia de comprimidos, eu já peguei as giletes para cortar os pulsos, ora por mim aí por pelo menos uma hora, e você vai dormir. Que nível de relacionamento é esse? Que quando o interesse é meu, eu tenho a capacidade de virar a noite toda em claros, acordado. Agora para interceder e para orar por uma hora, por um amigo, eu vou dormir. E talvez eu estou pregando para alguém que está sentindo isso na pele. Afinal de contas, quando você convida os teus melhores amigos para um ambiente de extrema pressão, onde você está defiando, tudo que você esperaria deles era o que? Intercessão, ajuda, auxílio. E na hora que você mais precisou, você percebeu que você estava sozinho. E o Espírito Santo me trouxe aqui para dizer para alguém: tem prensas, tem Getsêmanes que não foram feitos para os teus amigos. Tem prensa que foi feita só para você. E nem adianta querer inserir mais pessoas dentro do processo que é só eu e você, porque eu vou fazer com que essas pessoas virem as costas, te abandonem, só para você entender que você não dependia dos teus amigos, mas você é totalmente dependente do Espírito Santo. Levante a mão se você pode, não te incomoda. Eu saí de casa com uma palavra queimando dentro do meu coração. Ainda que os teus amigos te abandonem, ainda que muitos virem as costas, é no meio desse processo e dessa prensa que você vai ter noção de quão dependente você era do amigo Espírito Santo. Quem crê que este amigo não te desampara, não te abandona, só que é dependente do Paracletos, abre essa boca, faz alguma coisa aí. Você pode adorar Jesus aqui esta noite.
Agarra a mão de um jovem vivo aí, agarra a mão dele. Segure a mão dele com muita graça e autoridade. Diga para ele: fica tranquilo, porque o que você precisa não vem da terra, o que você precisa vem do alto, vem do céu. Só que é dependente de Deus aí. Abre essa boca como gratidão e adore a Jesus se você pode, vai. Adore a Jesus. Oh, eu sinto a presença dele aqui. Eu consigo sentir ele aqui neste lugar. Sozinho nessa prensa você não fica. Sozinho nesse processo você não passa. Chora, chora mesmo, afinal de contas só você sabe quantas vezes você confiou tanto em pessoas e na verdade você viu que você dependia era do teu amigo Espírito Santo de Deus. Me escute, eu já corro para finalizar. Tudo que ele queria era que os amigos intercedessem por ele. Num dos piores momentos do seu ministério, a sua humanidade gritava, porque como Deus ele teria total capacidade de suportar um processo como esse. Mas ali a sua humanidade aflorava e gritava, dizendo: minha alma está triste, angustiada até a morte. Os amigos estão dormindo. Quem pode abrir a Bíblia em Lucas 22, 43? Os amigos estão como, gente? Dormindo. Agora olha como isso é acalentador. Olha como isso é algo que parece que te abraça nesse momento de abandono. Olha o que está escrito aí atrás. E apareceu-lhe um anjo do que fazia o quê? Os amigos dormiram. Nesse mesmo texto, lá na frente, no capítulo de número 50, diz: logo em seguida todos fugiram e abandonaram. Então ele foi abandonado pelos amigos. Abandonaram ele aqui embaixo, mas ele foi socorrido pelo que vinha de onde? Está aí atrás. Então para que tu acha que tu depende do que é daqui? Se quando nos piores momentos da tua vida a tua fortaleza vem de cima, vem do alto. Eu estou me soltando, levante essa mão. Rebicante, rebriose, andelebriose, uma. Perdeu Satanás, porque essa juventude sabe que é totalmente dependente do que está vindo do alto de cima. E esta noite a palavra é: quando te abandonarem aqui embaixo, eu abro o céu, envio anjos com fortalecimento. Só quem crê que você não vai parar no meio desta prensa, abre essa boca para fazer alguma coisa. Abre a boca para dar. Deixa eu ver, cadê os dependentes? Deixa eu ver, cadê os dependentes? Eu vou dar 10 segundos para você começar a adorar a Deus aqui nesta casa. E Jesus vai começar a se apoderar de jovens aqui. Já tem jovens sendo tocado ali atrás. O céu está descendo aqui nesta noite. Na sede do Ministério Fortaleza em Messejana. E está pegando pelas tuas mãos e está dizendo: receba fortalecimento. Só quem crê que tem socorro vindo para você nesta noite. Adore a Ele.
amigos dormindo. Aí veio do céu um anjo que o fortalecia. Versículo 44. E posto em agonia, orava ainda mais intensamente. Irmã Maíla, permita-me citar o nome da senhora, olha isso. Em agonia, triste, abatido até a morte. Quem está dentro de um quadro como esse, pela ótica humana, tudo que uma pessoa que está vivendo esse cenário, irmão Marcelo, quem olha diz o quê? Vai parar, vai desistir, está triste, está abatido, angustiado até a morte. Não tem como suportar esse processo. Conta os dias para ver ele desistindo, entregando o cargo, abrindo mão de dirigir um departamento. Conta os dias para ver ele cedendo a tudo isso. Mas olha o que está escrito. E posto em agonia, ou em grande agonia, orava ainda mais o quê? Intensa. Você consegue entender o quão tremendo é isso que está escrito aí? Pela ótica humana, quem está triste, angustiado e abatido, a tendência é parar. Só que ele intensificava o seu nível de relacionamento com quem? Com Deus. Agora tu está entendendo o propósito da prensa que você está inserido? Toda prensa tem um propósito, e o propósito dessa prensa não é você parar, mas é você aumentar o nível do teu relacionamento com Deus. Por favor, não me leve por chato, mas pegue na mão desse jovem mais uma vez, segure a mão dele se você pode, diga para ele: eu sei que está difícil, eu sei que está doendo, eu sei que a ferida está aberta, o trauma ainda está te martirizando, mas de uma coisa eu sei: você não tem o direito de parar. Está doendo, caminha, a lágrima está descendo, caminha, está doendo, está sangrando, está ferido, tira forças da onde não tem, mas continua caminhando. Deixa eu ver, cadê a juventude? Rede 412, que não vai entregar os pontos, que não vai jogar a toalha, que não vai abandonar a chamada. Levante essa mão, abre essa boca para adorar, vai. Cadê os jovens que não vão parar aqui neste processo? Já era para você ter desistido, já era para você ter desviado, mas para vergonha do teu inimigo, você está dizendo: eu vou intensificar o nível de relacionamento. Cadê aqueles que estão aumentando o nível do seu relacionamento com o Pai? Abra a boca e seja renovado se você acredita nisso. Pode chorar, é noite para você chorar mesmo. Eu termino em 6 minutos. Então, diante desse quadro todo, onde é que arranja força para orar desse jeito? Onde é que arranja força para organizar um evento como esse? Triste, travando guerras internas, sangrando sozinho dentro de um quarto, aonde ninguém via, onde ninguém enxergava, só você sofria. E é por isso que muita gente não entende como é que você chegou até aqui. Era ansiedade, síndrome de pânico, depressão, complexo de bipolaridade. Alguém dizendo: como é que ela saiu gigante desse processo?
Como é que ela conseguiu se levantar desse cenário? Aí você diz, é porque você só teve notícia das minhas dores. Mas você não sabe que quanto mais eu estava precisando, teve um que nunca soltou as minhas. Deixa eu ver quem teve experiência com isso aqui. Lembra quantas vezes parecia que você não tinha como suportar esse processo? Não tinha ninguém do teu lado, teus amigos dormindo, os outros traindo, outros ficaram em certos limites. Mas quantas vezes não fui eu que te coloquei no colo e carreguei e te ninava como um aba que toca uma criança nos seus braços? Cadê aqueles que ainda têm relacionamento de intimidade com Deus dentro de ambientes que ninguém te enxerga? Eu concluo aqui, pastor Carlos. Para os amigos ele diz: minha alma está triste, angustiada até a morte. Você já percebeu que tem coisas que você conta para quem? Para os amigos. Mas tem coisas que você só conta para quem? Para Deus. Para os amigos, a minha alma está triste e angustiada. Para Deus é Abba, Pai. Se possível, passe de mim este cálice. Olha como é que a oração dele para o Pai. Ele começa a oração assim, já Abba. A palavra Abba na raiz etimológica é paizinho, papai, aquele que me carrega nos braços. Você já viu algum judeu orar chamando Deus de pai? Os judeus chamam Deus de Elohim, de Adonai, de Yahvé. Mas olha como é que Jesus está começando a oração. Abba, Pai, papaizinho. Sabe o que é que Jesus está querendo tratar com a gente? Você não tem apenas um Deus. O problema é que você acha que você só tem uma divindade. Um Deus que te julga, que te condena. Quando na verdade tudo que Ele queria era que você saísse desse primeiro dia do Rede 412 entendendo que você não tem só uma divindade, mas você tem um Pai. O problema é que você entra dentro daquele quarto cheio de liturgia, de dogmas, de pragmatismo, e quando você vai falar com Ele, você conversa: meritíssimo Deus, excelentíssimo Senhor. Não que seja errado, mas tem horas que você não precisa de tanta liturgia, você não precisa de tanto pragmatismo, você não precisa de chegar lá parecendo que está diante de um juiz e somente de uma autoridade. Tem horas que você só precisa entrar lá e dizer: Pai, Papai, ou o Senhor faz alguma coisa ou eu vou desistir. Papai, eu vim aqui só para falar contigo. Entra naquele quarto, mas entra lá e fala com Ele como você fala com o teu amigo de melhor amigo. Entra lá e, como diz o profeta, não rasgai as vossas vestes, rasgai os vossos corações. Deixa eu ver se ainda tem filhos do Abba aqui nesta noite. Deixa eu ver se ainda tem filhos deste Pai aqui esta noite. Com todo respeito, eu queria que agora por alguns segundos você fizesse de conta que esta igreja virou apenas o teu quarto, e que você falasse com Ele aí como um filho, falando com um pai, como um Abba. E é para chorar mesmo esta noite. Eu me propus a ser usado pelo Espírito Santo, e a unção de quebrantamento sendo tocada aqui neste lugar. Relacionamentos estão sendo restabelecidos aqui esta noite.
Ah, como Ele tem saudade de quando você entrava naquele quarto, se encostava na beira daquela cama e começava a falar: ah, papai, papai. Saia deste culto entendendo que você não tem só uma divindade, você tem um pai, você tem um amigo, você tem um Abba. É por isso que Satanás é furioso conosco, pastor Carlinhos, porque Israel é filho por eleição. Nós somos filhos da graça, nós somos filhos adotivos. Eu não vim pregar para bastardos, eu vim pregar para herdeiros. Cadê os filhos? Abre essa boca e diga alguma coisa. Os filhos do Abba aqui nesta noite. Deixa eu ver quem pode adorar a Ele. Diga: meu papai, conversa com Ele aí. Oh, Espírito Santo. Quem está sentindo essa graça de Deus? Quem crê que esta noite é uma noite desse relacionamento com o Abba ser restabelecido aqui neste lugar? Eu queria que, se você pudesse, não fosse incômodo, você se colocasse de pé. Fique de pé comigo.